Bom dia, meus irmãos. Vamos passar para a mensagem da Palavra de Deus. Depois de ouvir esse belo testemunho, né? E essa história curiosa de que o Botafogo ajudou a livrar o missionário. Você que fica rindo do Botafogo aí que ele não ganha nenhum título, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tá vendo? O pastor Joel deve estar feliz nesse mês, né? Que nasceu o neto, as histórias boas sobre o Botafogo. Mas nós sabemos que não é o Botafogo, não é a seleção brasileira, não é nada do mundo que salva o missionário. Como foi muito bem explicado, o que salvou o missionário, o que livrou o missionário. Quem livrou foi Deus através das orações da igreja reunida aqui no Brasil. Provavelmente naquele momento a família dele disse: livra-o do mal, livra-o do mal. Você lembra dessa expressão? Livrai-nos do mal, em algum lugar? É a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou e que nós vamos terminar então hoje a série de mensagens, nessa terceira mensagem sobre o Pai Nosso, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler novamente do versículo 9 ao 13. Deus continue abençoando Mariane e a Carol e todos os outros responsáveis por a organização da campanha de missões e todos que estão participando também, né? Muito bem, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13. E hoje nós vamos focar na última parte, que são os versículos 12 e 13. Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, ó Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e rogamos a Ti, humildemente, para que o Senhor nos ensine as Tuas lições, ó Pai. Abra a nossa mente, o nosso coração, fale a nossa vida, Deus bendito. Ó Deus, compense as limitações pessoais daquele que está falando e que a Tua boca mesmo fale aos ouvidos e corações de toda essa igreja aqui reunida. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Terminamos na semana passada falando sobre o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E hoje nós vamos começar falando sobre perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante Jesus colocando o tema do perdão nessa oração, porque vai mostrar para a gente que o arrependimento e o perdão devem ser um exercício diário. Assim como no momento anterior ele pediu o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, indicando que essa oração, ou que a oração deve ser um elemento diário da vida do cristão, então se também ele está incluindo aqui, perdoa as nossas dívidas, Jesus está mostrando que o pedido de perdão e o arrependimento devem ser um elemento diário na nossa vida cristã. Talvez alguém possa pensar, mas eu fui perdoado lá atrás por Deus quando eu me converti. Eu fui. Eu lembro que eu estava sentado aqui nos primeiros bancos dessa fileira aqui. Naquele momento eu me rendi a Deus, a Cristo, fui perdoado. Aquele momento representou o perdão do pecado, a limpeza da minha alma, a minha redenção. Aconteceu realmente naquele momento e não precisa acontecer mais, porque aquilo ali já valeu para toda a eternidade. Agora, diariamente eu preciso me arrepender
e eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. E pedir a Deus: Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Assim, eu tenho consciência de que a minha vida, ela é cheia de pecados. A minha natureza, ela é tão corrompida que a todo momento eu estou fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, às vezes sem nem mesmo perceber. Por isso eu tenho que ter essa consciência diária de arrependimento e pedido de perdão. É interessante que muitas vezes nós pecamos mesmo quando estamos tentando fazer uma coisa boa. É impressionante como a nossa mente, o nosso coração é tão corrompido que algo que parecia bom, que poderia ser bom, pode descambar para algo ruim. Por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho de ação social, de ajuda a uma pessoa necessitada, essa ação em si é boa, mas ela pode acabar se tornando algo pecaminoso dependendo de como eu encaro. Se eu estou ajudando a pessoa e eu passo a ter pena da pessoa, ou eu passo a julgar a pessoa, naquele momento ali, a soberba invadiu meu coração, eu estou me achando melhor do que ela. Ou então se eu começo a me comparar com outras pessoas: olha, eu estou aqui fazendo essa ação tão bonita, né? Tanta gente não está fazendo nada e eu estou fazendo isso aqui, o orgulho já invadiu meu coração. Ou então se eu começo a barganhar com Deus: está vendo, Senhor, eu estou aqui ajudando essa pessoa, né? O Senhor vai me abençoar, né? Porque eu estou fazendo uma coisa tão boa para o Senhor, uma coisa tão bonita. A barganha então já invadiu também meu coração, o pecado já tomou conta, até naquele momento que deveria ser um momento tão bonito, tão puro, tão sincero diante de Deus. Por isso a consciência de que nós vivemos pecando tem que estar constantemente, e é isso que está embutido nessa palavra de Jesus: perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados para com Deus. Quando nós oramos perdoa nossas dívidas, podemos ter a consciência de que Deus nos perdoa. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que não podemos é ter uma consciência insensível, é ter a consciência cauterizada, é ter uma consciência que não percebe mais e não sente mais nenhum incômodo, nenhuma dor por causa do pecado. A insensibilidade que pode atingir também a nossa carne, a nossa pele, ela pode atingir a nossa consciência e o nosso coração. Quer ver um exemplo de insensibilidade no corpo? Quem toca violão, ou guitarra, ou baixo, e eu já tentei aprender, né, em algum momento da minha vida, mas as minhas limitações artísticas não permitiria muito longe, mas quem toca tem as pontas dos dedos calejadas, porque a repetição de ficar apertando as cordas ali, ela vai calejando os dedos e vai tornando os dedos insensíveis. Isso é insensibilidade. Você não sente mais dor, mais incômodo. Eu, quando eu era criança, jogava bola, quase sempre descalço, ou no asfalto, ou numa quadra de escola, sempre descalço, sempre descalço. O meu pé, ele tinha um casco, que eu podia pisar em qualquer coisa que não doía. Hoje eu só ando de tênis, então a pele é tão fina que qualquer coisa machuca. Mas naquele tempo, o meu pé não tinha sensibilidade nenhuma, podia pisar num lugar quente, não tinha problema, tinha resistência. Isso é insensibilidade, e algumas vezes a insensibilidade, ela vem na nossa mente e ela vem no nosso coração. E nós passamos a pecar repetidamente, várias vezes, fazendo as mesmas coisas que nem nos sentimos mais mal por causa disso. Há pessoas que mentem tanto que não percebem mais que estão fazendo algo errado. Há homens que assistem tanta pornografia, jovens, né, mulheres também, algumas mulheres também, que não sentem mais que estão fazendo algo errado. Aquilo ali tornou-se algo normal. Há pessoas que ignoram os pobres e os necessitados,
de uma forma tão repetitiva, que não se sentem mais mal por causa daquilo ali. Jesus está dizendo, nós não podemos ser assim, nós devemos orar dia a dia. Pai, perdoa as minhas dívidas, porque eu sou cheio delas, eu sou cheio de pecado. Essa é a única forma de nos relacionar com Deus, porque quando temos uma consciência sincera diante de Deus, nós temos que reconhecer como Ele é santo e puro, e nós estamos sujos, e não conseguimos nos aproximar dEle. A única forma de nos aproximarmos diante de Deus, mesmo com a nossa sujeira, é o perdão dEle, é a graça dEle, porque não há nada que nós possamos fazer para nos limpar. E sem esse perdão, sem essa consciência de que Deus nos dá uma nova chance, e Ele sempre nos dá uma nova chance, nós não conseguimos nos aproximar dEle, porque o sentimento de culpa no nosso coração por causa do pecado nos afasta, não nos deixa ter comunhão com Ele. O sentimento de culpa é uma coisa muito terrível para um cristão. E eu já pequei na minha vida muitas vezes, e eu já cometi pecados que depois eu não consegui mais me aproximar de Deus. Eu pensava, meu Deus, será que o Senhor vai me ouvir? Vai ouvir minha oração? Não sei. Somente com o perdão, com o arrependimento e com a graça. Porque o sentimento de culpa é algo terrível. Há pouco tempo eu vi a história de uma mulher que, quando a sua filha, menina, ainda era pequena, criancinha mesmo, ela estava cozinhando, as panelas todas ligadas ali no meio da preparação do almoço, e a criança chegou, e eu não lembro exatamente como foi que aconteceu, se a menina acabou esbarrando nela, ou se ela se assustou. Eu sei que ela bateu na panela e o óleo quente derramou no rosto da menina. Quem tem criança sabe que cozinha é um perigo para as crianças. Essa menina, ela ficou com uma deformação no rosto. Aquela queimadura formou uma cicatriz que nunca mais sarou. E ela cresceu, tornou-se uma jovem. Mas o que chamava mais atenção na reportagem era que a mãe nunca se perdoou por causa daquilo ali. Pedir perdão é difícil. E perdoar é difícil também. Mas talvez nada seja tão difícil do que perdoar a si mesmo. E ela nunca conseguiu se perdoar. E ela tinha recorrentes problemas com depressão, muita dificuldade de relacionamento com a própria filha, porque aquilo machucava o coração dela. Ela não conseguia se perdoar. Veja como o sentimento de culpa é algo que atrapalha todas as nossas relações e atrapalha também a nossa relação com Deus. Então, podemos e devemos pedir perdão, porque Ele nos dá, meu irmão, Ele te dá uma segunda chance. Se você se sente mal diante dEle, se você não consegue se relacionar com Ele, talvez seja falta de arrependimento, de pedir perdão. Creia que Ele te perdoa, que Ele joga os seus pecados no fundo do mar, né? Como diz a Bíblia lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre. Olha que interessante. Porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Chegue diante dele com esse mesmo sentimento que Jesus coloca na oração. Pai, perdoa a minha dívida. Todos os dias, faça essa oração a Ele. Pai, perdoa os meus pecados. Mariane colocou aqui na oração dela, disse exatamente isso no final, né? Pai, perdoa os nossos pecados. Nem sabemos exatamente quais são. Mostra o meu pecado, então, Senhor. É assim que o salmista falava, ó, mostra-se em mim algum coração mau, porque isso está me atrapalhando no meu relacionamento com o Senhor. Tenha esse sentimento. E aí o interessante é que Jesus, ele coloca um condicional aqui, né? Ele coloca uma condição para que nós sejamos perdoados. Qual é a condição? Perdoa as nossas dívidas ou os meus pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou quem não tenha perdoado contra nós.
E Jesus mostra essa condição como essencial para que sejamos perdoados. Tanto assim que depois que termina a oração, eu não sei se você reparou, lá no versículo 14 e no versículo 15, e eu sei que você está com a sua Bíblia aberta aí, em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, o único comentário que Jesus faz sobre a oração que ele acabou de ensinar é exatamente nesse ponto. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha, Jesus está dizendo, para você chegar diante de Deus e pedir perdão, você não pode ser hipócrita. Você não pode querer receber de Deus um tratamento que você não dá aos outros. Você não pode chegar diante de Deus com o seu coração amargurado e querer que Deus te perdoe. Você precisa antes perdoar o seu irmão, reconciliar-se com ele. O mesmo amor que você quer que Deus derrame sobre você, você vai ter que derramar, você tem que derramar também sobre a vida do seu irmão. Acho que uma boa ilustração, uma bela ilustração desse texto aqui é o texto de Mateus capítulo 18. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Jesus conta uma parábola muito interessante, que é a parábola dos dois devedores, que esclarece muito bem essa história, né? Essa lição que Jesus está dando aqui sobre o perdão e o perdão do meu irmão. Livro de Mateus capítulo 18, olha que interessante a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Só para você entender, 10.000 talentos equivale hoje a 60 milhões de dias de trabalho. A pessoa teria que trabalhar 60 milhões de dias para pagar a dívida, que significa 10.000 talentos. Então, olha o tamanho da dívida. Seguindo. E não tendo como pagar, claro, né? Tinha que trabalhar 60 milhões de dias. O seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Sabe o que significa essa dívida? 3 meses de trabalho. São 100 dias de trabalho, mais ou menos 3 meses. Veja, ele devia para o Senhor 60 milhões de dias. O outro devia para ele 3 meses. Olha o que ele fez. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. Se não perdoarmos o meu irmão, o nosso irmão no dia a dia, não teremos o perdão de Deus e não conseguiremos estar diante de Deus em comunhão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou quem pecou contra nós. Perdoa as nossas dívidas e não nos induzas à tentação.
É interessante essa expressão de Jesus, quando ele pede a Deus, não nos induzas à tentação, porque nós sabemos que Deus não tenta ninguém, e por ninguém pode ser tentado. Como diz Tiago no capítulo 1, versículo 3 da sua carta. Ou seja, Deus não é o tentador. Quem é o tentador? O diabo é o tentador. Quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz, e o tentador se aproximando, estava falando do diabo. Então o diabo é o tentador. É ele que traz as tentações. Por que então que Jesus estaria dizendo a Deus, olha, não nos induz à tentação? Provavelmente o que Jesus estava querendo dizer aqui era, não nos deixe cair em tentação, como algumas Bíblias até trazem, né, a tradução. Ajude-nos a não cair em tentação. O que é a tentação? A tentação, meus irmãos, é qualquer coisa que tenha a possibilidade de nos afastar de Deus. Normalmente a tentação é uma isca, é uma coisa boa, prazerosa, ou é uma coisa que vai me livrar do sofrimento. Então a tentação é algo que parece bonito num primeiro momento, mas depois vai me gerar uma consequência, um dano na minha vida espiritual, que é um pecado contra Deus. O que poderia ser então considerado um exemplo de tentação? Vários exemplos. Imagine um marido que está com problema no relacionamento com a sua esposa, problema no casamento. Lá no seu trabalho, ele tem uma colega de trabalho, bonita, legal, disponível, desprendida, oferecida. Então ele começa ali a ver, poxa, estou tão carente, está tão difícil as coisas, eu estou precisando de ter um momento de alegria. Na verdade, eu acho que ele nem pensa isso, né? Essas coisas não são muito raciocinadas. Essas coisas, elas falam mais ao coração, elas falam à carne, elas falam aos hormônios, elas falam aos desejos. Ou então é um homem que está com dificuldade financeira, ou a mulher, uma dificuldade nas finanças da sua casa, e ali, no seu trabalho, surge a oportunidade de ele fazer um negócio que é um pouco, vamos dizer assim, um trambique, um esquema. Ele só tem que entrar no esquema, e ele vai conseguir resolver. Poxa, é só um, eu estou precisando tanto. Isso é uma forma de tentação. Então a tentação é tudo aquilo que parece que vai resolver o nosso problema, mas no final vai nos destruir. E interessante que a Bíblia traz vários exemplos de tentação. Sobre os vícios, Provérbios capítulo 23, de 31 a 32, diz assim, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Olha só, a descrição que o autor de Provérbios dá do vinho, bonita. É uma descrição romântica que ele traz aqui, porque é uma coisa atraente. Aí ele continua falando assim, no fim, picará como a serpente, como cobra morderá. Exatamente isso que é a tentação. Ela tem uma atração muito grande, mas no final, ela nos pega. Também, sobre o sexo, a questão sexual, Provérbios também no capítulo 5, versículos 3 e 4, olha só. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ó, bonito, hein? Que declaração, né? Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é suave como um azeite. Puxa, coisa, né? Bem sexy.
mas o seu fim é amargo como um absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Olha só. O seu fim é como uma espada de 2 gumes, que mata. Também sobre o dinheiro. A Bíblia fala sobre a tentação do dinheiro, do poder, do desejo do ter. Novamente transportou o diabo, falando da tentação de Jesus, a um monte muito alto, mostrando todos os reinos do mundo, e a glória deles disse: tudo isto te darei. Jesus naquele momento viu todos os reinos do mundo, e o diabo disse: tudo isto te darei. Olha quantos momentos nós estamos lá, às vezes no nosso local de trabalho, você está lá no seu local de trabalho, e você vislumbra tantas coisas, né? Alguém oferece para você: rapaz, você vai ter tudo isso. E Satanás completa: se prostrado me adorares. E é a mesma coisa para nós, né? Quantas coisas podemos conseguir se negarmos a Deus? Então por isso Jesus está dizendo: Senhor, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas dá para a gente o escape. O que é o escape da tentação? O escape da tentação pode ser, primeiro, uma força, um desejo de obedecer mais a Deus do que ceder àquilo que pode me trazer um prazer momentâneo. Interessante, quando Jesus está no Getsemane com seus discípulos, ele diz: olha, orai para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Só que com a oração, é isso que Jesus está mostrando, a nossa carne, até a nossa carne pode se tornar forte, para que nós possamos resistir a tudo isso. Pegando o exemplo de José, quando estava na casa de Potifar, o que a mulher de Potifar fez? Se insinuou, cantou ele, usa-se ainda isso, cantar? O Lan cantou, ciclano, cantou, né? Jogou umas indiretas, depois jogou umas diretas e não adiantou. O que ela fez no final? Tirou a roupa e ficou pelada na frente dele. O que José fez? Deu linha, vazou. E depois ele disse, ele disse para a mulher: eu não posso pecar contra o meu Deus e contra Potifar, que é o meu patrão. Esse escape, ele também pode vir através da visão que Deus nos dá, uma visão espiritual das coisas, nos mostrando onde está a tentação e nos ensinando uma forma de sair da frente dela. Como eu falei, citei os exemplos aqui, é o marido que, ao ser tentado, afasta-se da mulher colega de trabalho ou muda de emprego. É aquele homem que tem problema com pornografia no computador, ele tira o computador do quarto, numa atitude sábia, inteligente espiritualmente, ele tira e bota lá na sala. Ele só fica usando o computador com a filha do lado, com a esposa perto. Ele é inteligente, ele pega uma peça no diabo, ele fala: você acha que é esperto, Satanás? Eu sou também, eu sou inteligente, porque Deus me mostra, e você não vai conseguir me pegar. Isso é o escape da tentação. Como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa expressão livrai-nos do mal, de acordo com um estudo um pouco mais profundo do original e de um artigo que existe ali, ela pode significar, e é provável que signifique também, livrai-nos do maligno. Não apenas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Isso serve até como um complemento do pedido anterior, mostrando que Deus não é o autor da tentação, mas é o maligno, é Satanás. Só que o sentido mais comum que nós entendemos, ele também é possível aqui, claro. Livrai-nos do mal, é livrai-nos de tudo de mal que pode acontecer sobre nós. O que de mal pode acontecer conosco?
É tanta coisa que não dá para enumerar aqui tudo, né? Pode acontecer conosco um acidente, um ferimento, uma enfermidade, um ataque de alguém, sofrermos perseguição, preconceito, discriminação e tantas outras coisas que são males, né? Um vício, até um vício, é um mal que pode atingir a nós, pode atingir alguém da nossa família. Tudo isso é o mal e que Jesus está ensinando aqui a orar e pedir a Deus: Senhor, livra-nos do mal. E você pode fazer essa oração. Mas Bruno, o mal não é no final uma coisa boa? Que Deus usa até para o nosso próprio crescimento? Ora, é claro que Deus usa, Deus pode usar. Mas enquanto nós estamos naquele momento do mal, nós estamos naquele momento de sofrimento, poxa, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, tudo em nós é perturbado de uma tal forma que não conseguimos ter uma vida normal, ter uma vida plena. Então nós podemos pedir a Deus para nos livrar do mal. Estamos falando aqui de campanha de missões mundiais, de perseguição, e eu acho que não há cristão no mundo que sofra tanto mal quanto os nossos irmãos que vivem em países perseguidos. Como nós ouvimos aqui a história desse missionário que vive num país em que há perseguição. No final do ano passado, lá no Sudão, as igrejas cristãs estavam sendo demolidas e os missionários sendo expulsos. Já citei aqui, nas mensagens anteriores da minha série sobre o Pai Nosso, de cristãos que estão sendo mortos, degolados, fuzilados, por causa da sua fé. É nesse momento que eles podem pedir a Deus: Pai, livra-nos do mal, livrai-nos do mal. E Deus nos livra. Saiba que Deus nos livra. E às vezes, quando parece que Ele não me livrou de um mal nesse momento, pode ser que Ele esteja permitindo que venha algum mal para me livrar de outro mal maior lá na frente. Nós não sabemos, a verdade é que nós não sabemos os males dos quais Deus nos livra. Quantos males, quantos perigos, quantos acidentes, quantas enfermidades nós não sofremos e nem ficamos sabendo, porque Deus nos livra do mal. Por isso nós podemos orar: livrai-nos do mal. A Bíblia é cheia de exemplos, né? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha e livrados por Deus. O próprio Daniel, jogado na cova dos leões, livrado por Deus. O povo de Israel, preso entre o deserto, o exército de Faraó e o Mar Vermelho, livrado por Deus. E naquele momento ali, inclusive é um momento em que Moisés faz um dos mais belos discursos sobre livramento. Quando eles estão ali presos naquele momento, Moisés disse assim: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, porque Deus pode nos livrar. Ouvimos aqui eu nem precisaria de uma ilustração mais, né? Eu fiquei preocupado ontem tentando achar uma ilustração para falar sobre isso. Se Mariana tivesse me contado sobre essa história, eu não precisaria mais. A história que nós ouvimos foi uma história de livramento. E quantas acontecem no campo missionário? A outra que eu trouxe foi de um pastor muçulmano, muçulmano, né? Que vive lá naquela região, e a notícia não podia informar o local onde ele vivia. Mas ele se converteu do islamismo, tornou-se um pastor, e um dia os amigos dele, decidiram que ele teria que pagar com a vida. Ele tinha que morrer, porque ele abandonou a fé islâmica. Então eles pegaram ele um dia, se reuniram em volta dele, cada um pegou um punhado de pedras e iam apedrejá-lo e matá-lo por causa disso. O que ele fez naquele momento? Ele começou a orar. Estamos falando muito sobre a oração, né?
O vídeo falou sobre oração, a ilustração que eu vou contar é sobre oração, e a mensagem que estou pregando é sobre uma oração. E hoje é o dia de oração. Naquele momento ele começou a orar pelos seus algozes, pelos seus amigos, que eram seus carrascos, e a família deles. Senhor, abençoa meu amigo fulano, seu filho, né, a sua filhinha, a sua mãe, a sua esposa, o seu casamento. Ó Pai, abençoa o meu amigo fulano de tal. Aqueles que estavam em volta já jogando pedras nele, ele orando em volta, até que um pegou uma pedra e disse assim: para, gente, eu não posso jogar uma pedra em alguém que está orando pela minha família. Então aqueles homens largaram as suas pedras, e o Ibrahim, que é o nome dele, recebeu um livramento de Deus naquele momento. Porque Deus nos livra, e nós podemos orar: Pai, livra-nos do mal. Quantos irmãos nossos espalhados por esse mundo precisam ser livrados, e as nossas orações aqui podem livrá-los. Talvez eles estejam sendo tão perseguidos e sofrendo tanto, que a nossa igreja, ou as nossas igrejas, a igreja no mundo, esteja orando pouco, muito preocupada com entretenimento, muito preocupada com bens, com prosperidade, pouco preocupada com o livramento dos nossos irmãos. Talvez por isso eles estejam sofrendo tanto. Nós estamos orando pouco. Nossa oração pode ser: livrai-nos do mal, livra o Senhor do mal também a eles. Livra os nossos irmãos do mal, os que estão espalhados por toda a terra. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, muito pela tua palavra e a sabedoria que o teu Filho Jesus nos deu. Ó Deus, nós viemos aqui como teu Filho Jesus ensinou a pedir. Perdoa, ó Pai. Perdoa as nossas ofensas a Ti, o nosso pecado, Pai Santo, contra Ti e contra o próximo. E, ó Deus, nos ajuda a perdoar também o nosso próximo. Tudo que Ele faz para nós, para que possamos ter o mesmo sentimento do Senhor, o mesmo sentimento de amor em nosso coração. Ó Deus, não nos deixe cair em tentação, Pai. Fortalece a nossa carne, Senhor, porque nós precisamos da Tua força, Deus bendito. Ó Pai, dá-nos visão espiritual, precisamos da Tua inteligência, da Tua sabedoria, para nos livrar, para fugir, para vencer as tentações que vêm sobre nós. E livra-nos, ó Pai, do mal. Tudo aquilo que o Senhor nos livra, ó Deus, e nós nem ficamos sabendo, nós te damos glória e graça. E nós pedimos a Ti e rogamos, ó Deus, por tantos lugares deste mundo, irmãos nossos estão sofrendo, livra-os do mal, ó Pai. Ó Deus, nós estamos aqui reconhecendo que nada podemos fazer, mas ó, os olhos do Senhor estão em todos os lugares deste mundo. O Senhor é poderoso, Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Estende a Tua mão, Pai Santo, sobre a vida esses Teus pequeninos, essas ovelhas do Teu rebanho. Ó Pai Santo, glorifica o Teu nome na vida deles e na nossa também. É em nome de Jesus que nós oramos.